Já pararam para pensar na diferença que existe entre como a gente se vê e como o mundo nos vê? Pois é, essa lacuna pode ser enorme e é super importante, principalmente para quem está em posição de liderança. Hoje, a gente vai mergulhar em duas ideias bem poderosas para ajudar a navegar nesses mundos: o da autoconsciência e o da comunicação. Vamos começar com a pergunta mais fundamental de todas, né? Aquela que é bem íntima. Como eu me vejo de verdade? Esse aqui é o nosso ponto de partida, o olhar para dentro. E logo em seguida vem um outro lado da moeda. Como é que as outras pessoas me enxergam? A verdadeira autoconsciência, olha só, não está em nenhuma dessas respostas sozinhas, mas justamente no espaço que existe entre elas. É bem aí que uma liderança de verdade começa a se formar. Ok, então. Para conseguir responder a essas perguntas, a gente precisa sintonizar dois canais de informação que são bem diferentes. Um é o que vem de dentro e o outro o que vem de fora. De um lado, a gente tem o nosso diálogo interno. Sabe aquela conversa que não para na nossa cabeça? Ela é toda filtrada pelas nossas esperanças, pelos nossos medos, por tudo que a gente já viveu. E do outro lado tem o feedback externo, que é a percepção crua e às vezes, nossa, bem surpreendente que os outros têm da gente ali no calor do momento. E o problema aparece quando esses canais estão, digamos, fora de sintonia. Pensa no caso do John, um gerente super brilhante tecnicamente que se via como um grande mentor, só que a equipe dele o via como uma pessoa distante, crítica. Ele estava tão focado na imagem que tinha de si mesmo que nem percebia o impacto que estava causando nos outros. E aí tem o exato oposto, o desafio da Susan. Ela, como CEO, era uma mestra em gerenciar a imagem pública dela. Sabia direitinho o que os outros queriam ouvir. Mas por dentro ela se sentia totalmente vazia. Tinha perdido o contato com os próprios valores, com o que realmente motivava ela, sabe? Então tá. Equilibrar a percepção interna e a externa é o primeiro passo. Mas como é que isso funciona nas nossas ações do dia a dia? E isso nos leva para uma segunda ideia muito boa. A de que todos nós, de certa forma, estamos atuando num palco. O sociólogo Irving Goffman criou uma metáfora que é, genial para isso. O eu do palco. Imagina que é a persona que a gente usa numa reunião importante ou numa apresentação. É aquela versão de nós que a gente projeta quando sabe que tem gente olhando. E essa performance tem todos os elementos de uma peça, mesmo. Tem um figurino que a gente escolhe, o roteiro, ou seja, as palavras que a gente usa, e até as indicações de palco, que é a nossa linguagem corporal, o nosso tom de voz. Mas é claro que quando as cortinas se fecham, todos nós temos o nosso eu dos bastidores. É quem a gente é com a nossa família, com amigos próximos, ou quando estamos sozinhos, sem filtro nenhum, sem performance, só a gente. Isso é muito importante entender. Ter esses dois eus não quer dizer que a pessoa é falsa, de jeito nenhum. Quer dizer que ela é uma comunicadora inteligente, que sabe se adaptar à forma como se apresenta para cada situação e, com isso, ser mais eficaz. Só que é bem aqui que mora o perigo, especialmente para quem é líder, quando a linha que separa o palco e os bastidores começa a ficar meio borrada, sabe? Aí a coisa complica. Isso acontece quando o comportamento dos bastidores, aqueles comentários sem filtro, as frustrações, as piadas internas, acaba vazando para o palco principal. Aquilo que era para ser privado, de repente vira público, e as consequências podem ser desastrosas. Vamos pensar em 3 exemplos clássicos desse erro. Primeiro, uma mensagem de texto de cabeça quente sobre um colega que vaza e vira um problemão para a empresa toda. Segundo, uma queixa boba sobre alguém na equipe num café, que se transforma numa fofoca que destrói o ambiente. E terceiro, compartilhar uma informação sigilosa com um cliente que é amigo, e com isso, quebrar a confiança de todo mundo. Então, a pergunta é: como dominar essa dança entre o palco e os bastidores sem parecer falso? Como é possível ser um líder eficaz e, ao mesmo tempo, uma pessoa genuína? A grande lição, no fim das contas, é esta. A maestria vem de equilibrar o tempo todo a nossa autopercepção com o feedback que vem de fora. É ter a consciência de saber a cada momento em que palco se está. E, a partir daí, filtrar a comunicação de propósito para que ela se encaixe naquele ambiente. Dominar isso não é algo que você faz uma vez só. É um estado constante de atenção. Então, a pergunta que fica no ar é, neste exato momento, qual eu está sendo mostrado para o mundo?